Olá, muito boa tarde a você que está ligado aqui na Guaíba. Pouco estranho, não é o Paulo Nunes, mas estamos chegando com o Posse de Bola. Eu estava estranhando realmente, tá diferente o Paulo Nunes aqui. Um pouquinho maior. É Rafael Pfeiffer aí. E começamos mais uma edição do Posse de Bola. Paulo Nunes de férias, não sei se merecidas férias, mas de férias. Por isso, Rogério Amaral, estou aqui ao teu lado hoje, tudo bem? Muito bem, bem demais, não é? Com o entrevistado que a gente tem hoje aqui, né? Um cara muito legal, gente finíssima, conheço de longa data, sei que tu conhece mais ainda, mais Essa que eu vou te dizer, ainda. porque é o seguinte, ó, eu não sabia quem era o entrevistado. Sim. Paulo Nunes saiu de férias e aí eu disse, não, deixa que eu faço o programa com o Rogério. Quem é o entrevistado? Aí me disseram assim, Anderson Pico. Vocês estão de brincadeira. Meu irmão olha, desse aí eu vi jogar no Araribóia, com uma cabeleira assim, grande aquela cabeleira, uma marra, né? E depois ia pra casa da avó pra filar a comida da avó ali na Guilherme Alves. E aí, Pico, tudo bem? Tudo bem, Rogério, tudo bem. É verdade, né, cara? Pô, botânico... É minha vida, né? Então, inclusive eu voltei a morar de novo. Voltou pro Botânico. Meu pai fala que eu sou o único louco, né? Que saiu do Botânico pra voltar ao Botânico. Pra voltar pro Botânico. Mas não tem como. Cara, eu tô no Botânico desde 2000. Desde 2000. 2000 tu era criança ainda. Sim, 2000, adolescente. 2000 eu ainda jogava no Inter. Eu jogava no Inter ainda em 2000. 2001 que eu fui pro Grêmio, né? Então... Mas ali é um lugar legal, porque é mais tranquilo, é entre a Protásio Alves e a Ipiranga. Eu morei ali perto, naquela rua que termina chegando lá no campo ali, na praça ali, tá? Só que mais para cima um pouco. Tá? E ali é tranquilo. E aí eu caminhava ali na Guilherme Alves, domingo à tarde, ia no supermercado ali domingo à tarde, que na frente da casa da avó do Pico, e nos fundos morava o Pico, com pai, mãe e tal. Só que moravam os primos também, né? Isso aí. Era uma turma. Era um samba no domingo de tarde, que a vontade era ficar por ali. Mas eu ainda não era amigo, disse, não, vou deixar passar. Pior que era todo domingo. Todo domingo, todo né? Domingo. Eu tenho um primo, uma família da parte da minha mãe, ele é todo músico do grupo Senzala. Tem um primo meu que faleceu, o Marcão. Era o cantor da banda nossa que nós tínhamos no bairro ali, né? Então, depois que ele se foi, acho que, cara, infelizmente acabou o samba na Guilherme, depois a avó veio a falecer, então acabou com aquela coisa que a gente tinha no Botânico. Assim. E tu era também? Não, fazia, eu era road deles na época, né? Carregava instrumento pra eles, pra cima e pra baixo, jogava bola. O que desse pra fazer no Botânico a gente fazia de uma forma muito legal, assim. Tá, tudo bem, tu era road, mas era de quem? Qual era o instrumento? Não, eu era o road geral, eu carregava surdo, pandeiro, cavaco, e não me dava R$1, né, cara? Mas dava uma água, um refrigerante, isso que era legal quando a gente era pequeno. Né? Cara, o Pico é um cara que pô, ele falou, em 2000 tava no Inter, tava na base do Inter. Mas eu conheci o Pico no Araribóia, como eu disse, que é uma escola, né, Pico? Rafa, É uma escola, né? Hoje, pra nós que moramos no Botânico, hoje ver Araribóia com grama é coisa linda que é o Araribóia com grama. E fazia muitos anos que eu não jogava na Araribóia, eu fui jogar o Grenal que teve Sim, faz uns 2-3 meses isso aí. Da situação da enchente, né? Então foi uma coisa... Pra mim passou um filme quando o pessoal, mas tu... Cara, independente se eu tava com a camiseta do Grêmio ou não, mas aquilo ali me remete à minha infância, sabe? Uma coisa... muito louca de eu sair correndo dali, ter que ir correndo almoçar, pegar o T2 pra ir pro Olímpico treinar, sabe? Então, era uma coisa... até começar o jogo eu fiquei meio bobo, assim, porque meu pai e minha mãe estavam ali vendo o jogo com a minha filha Martina, né? Então, eu me vendo na situação de quando eu jogava, meu pai e minha mãe mal olhavam, assim, mas aí tava o meu irmão Vavá com meus pais olhando a gente jogar, assim. Então, era uma coisa... muito louca, sabe? Então... Sim, vem um filme todo, né? Do passado. Agora, vocês falam aí de 100 gramas, imagina na minha época, quando eu jogava no Araribóia, como é que era, então. Olha, grama se tivesse um pouquinho numa lateral ali, era alguma coisa. Chuteira tinha que ser trava baixinha para jogar ali, às vezes era tênis mesmo, né? Porque não tinha jeito, mas
São grandes recordações. Ela está falando em samba aqui, eu terminei atravessando o samba, né? Não falamos aqui. Passamos reto, né? A produção é do Carlos Eduardo Torres, a coordenação de central é do Guilherme Silveira, a mesa de áudio, Luciano Vargas e Davidson Rosa, coordenação de esportes deste que está aqui ao meu lado, Rafael Pfeiffer, e a direção geral é de Claudinei Girotti. E temos também aqui, aí vou deixar para ti com essa história de YouTube. Aí o pessoal vai nos encontrando sempre no YouTube, Rádio Guaíba Oficial, e também no YouTube Guaíba Esportes, facebook.com/, Rádio Guaíba Oficial, nas redes sociais, threads, e quando voltar todas as outras, @Guaíba Esporte, e para se comunicar com a gente é no WhatsApp 51993887532. Eu disse que eu tinha atravessado o samba e desafinei aqui ainda, né? Porque esqueci a gerência geral Gerência de de jornalismo e esporte, que é do Rafael Sequim. Então agora está aqui o time todo escalado. Mas vamos voltar um pouco nesse tempo aí, porque faz quantos anos que tu parou de jogar, Pico? Parar, eu fui obrigado, né? Minha filha vai fazer 2 anos agora, vai fazer quase 2 anos, porque eu tava na Ucrânia, o meu último clube foi Metalística, né? Então eu vim pro nascimento dela em dezembro, porque é um período de férias, né? Que a gente chama lá de pausa por causa da neve, iria voltar aí em fevereiro. Mas com a questão do país também em guerra e eu perdi o nascimento dela. Aí eu conversei um pouco com a Carolina, mas não era meu desejo 100% de parar de jogar. Até porque essa questão, o clube, pela gente ser estrangeiro, os caras estavam demorando para pagar o nosso salário e fica aquela coisa, e bota um empecilho que era a guerra, não tá entrando dinheiro no país, mas nós sabíamos que não era isso. Chegou a pegar um pouco de guerra lá? Guerra total. Pegou? Total, período de guerra total. lá? Eu fui em agosto, meio da janela ali, e voltei em dezembro. Só que eu tive que entrar pela fronteira, caminhando. Que loucura, não, cara. Avião não entra, nada, sistema aéreo, nada. Ou tu entrava de trem, e ônibus e carro que fosse ucraniano. E o resto, nada. Eu tive que passar por 4 fronteiras para entrar no país. Tentar entrar. Qual era a tua cidade lá? A cidade que a gente estava vivendo era Uzhgorod, que fazia divisa com Hungria, qual era a outra ali? Um pouco da Polônia e Eslováquia, se eu não me engano. Então, que era bem ao contrário de onde estava acontecendo a guerra, porque a maioria dos clubes estavam para lá, porque Dnipro não conseguiu, saiu de lá. Mas não era a cidade de vocês? Não. A nossa cidade era Kharkiv. Kharkiv estava sendo bombardeada quase 24 horas direto. Então ela fazia um pedaço ainda, fazia parte da Rússia ali, então era muito difícil. Então até os atletas que têm família lá tiveram que sair correndo. E contato com família naquela ocasião lá também era dificílimo? Não. Eu fui ter... Te falar, Rafa, eu fui ter ciência daquilo quando eu peguei o primeiro trem pra ir jogar em Kiev, cara. Aí tem alguma coisa errada aqui, tipo, eu não sabia que tava tão forte. A gente via, né? Mas quando a gente pegou o trem é 24 horas viajando de trem. E o trem parece que vai a 30 por hora e balançando mais que batedeira. A cama, 1 metro e pouquinho assim pra tu deitar. E aí quando tu chega em Kiev, tu olha pra um lado, destroços de um lado. Aí tu chega no hotel, racionamento de luz. Você vai funcionar a luz em 4 horas, desliga mais 4 horas depois. Aí tu vai pensando que tem jogo no outro... Não, tem treinamento no final, chegou, tem treino. No outro dia é o jogo ainda. São 3 dias viajando. Que loucura. E a alimentação, hein? Não, isso aí era tranquilo. Não teve problema? Não, isso não. Mesmo vocês mudando de cidade, com Não, isso era muito tranquilo. Nessa parte o país estava vivendo tranquilamente, nada de... Mas o único medo era, daqui um pouco, esse meu medo de eu ir, fui para Kiev naquele momento, um míssil caindo perto da gente, entendeu? Tipo, e a sirene tocando de hora em hora. Eu não consigo imaginar como é que é viver isso aí, cara.
Não. Aí os caras, tu vai acostumar. E pior que acostuma, meu. Porque na nossa cidade ele toca em todo o país. Sistema de sirene. Então quando ele toca a primeira vez é porque foi lançado o míssil. Segunda vez que conseguiram interceptar. Terceira vez passou o sistema antiaéreo e tá caindo em alguma cidade. E sem saber em qual. Que loucura isso aí, cara. E daqui um pouco, tu chegar no treino, no outro dia, o exemplo, cara. Os caras dando risada. Pô, caiu lá tu viu lá, caiu lá em Kharkiv, lá na igreja aquela tal. E eu, como assim, cara? Ô, meu, é normal pra nós aqui. Meus pais saíram, só ficou minha bisavó lá na cidade, mas tá bem. E os caras continuaram vivendo normal, cara. E continuam vivendo até hoje, com naturalidade, como aquilo ali fosse uma coisa cotidiana, normal da sua vida. E continuam vivendo numa loucura, cara. Que aquilo lá é... Tu não entende. Né? Até... Que maluquice. Eu falo, os caras, tu é doente, tu é louco porque tu voltou. Cara, como eu sempre falei, é um país que me proporcionou muitas coisas boas, um país muito bom de se jogar. Torcedor. Diferente do nosso torcedor brasileiro. Então, custo de vida muito baixíssimo. Pô, cara, vida muito boa, sabe? Então, eu se pudesse voltar hoje sem dúvidas nenhuma, se não tivesse a guerra, né? Mas eu vou te falar. Mesmo com a guerra, tu voltarias? Eu voltaria até porque é um país que ele é receptivo demais. Então eu sou muito fã da Ucrânia e quando fala com isso O que é diferente do torcedor que tu dissesse? É o jeito, porque o nosso torcedor aqui, eu sempre falo, né, cara? A gente é sempre crucificado, né? Então, se tu tá bem, se tu não tá bem, tu não tá bem. A gente fala isso. Então, futebol, tu tem que estar sempre bem. Uhum. Não tem um momento que tu estás mal. No futebol, se tu tá mal, tu vai ser crucificado. O torcedor, ele te xinga. Não sabe se tu tá com problemas familiares. Não sabe se tu tá te adaptando ao estado. Se tua família está bem no momento. Se tu tá conseguindo entender o que é o estado. Como aqui, o nosso estado aqui, para quem não conhece, é muito difícil. O torcedor, ele é um torcedor que bate em cima na tecla que ele manda no clube, que ele é o dono do clube. E isso eu posso falar com propriedade, não, e sempre vivenciei isso. Com todas as formas que eu joguei no Grêmio, então era uma constância isso. E lá fora não. Lá fora tu é mais um. Tu tá indo trabalhar, tá trabalhando. Jogou, ganhou ou não, o torcedor ele vai estar ali pra te... Não vai ser... mil maravilhas, não vai se rir, mas ele te agradece por tu estar no país dele, por tu estar no clube dele, né? Tem esse prazer de ter um estrangeiro que está entendendo a língua, de estar entendendo o que é o clube. Então isso que eu quero diferencial, sabe? Tu não é abordado de uma forma, como eu posso falar assim, forte, como aqui tu tá no mercado, se o clube não está ganhando, o cara, o torcedor, ele tem o direito de te xingar porque tu... Não, lá tu tem vida. Simplesmente a diferença disso que eu sempre falei. Lá fora do país tu tem vida. Tá, mas vamos lá. Aqui tu chegasse a viver dois mundos diferentes. Aqui no Brasil, e eu vou te dizer mais até aqui em Porto Alegre. Vamos lá. Tu surge naquele Grêmio que é vice-campeão brasileiro. 2008. Aquele time do Celso Roth em 2008. Tu chega a jogar naquele time ali. Não, sou titular. Tu é titular. Tu e o Helder. Eu sou do time do Mano Menezes. O Lúcio tu é 2007 ainda. Tu é 7. Lúcio é vendido e eu sou Bruno Teles machucado e eu sou a opção que tinha nos juniores. Tu é titular naquele time que é vice-campeão brasileiro. E todo mundo adorava aquele time. Sim. Então ali tu vive já o teu momento... Rafa, que pra mim tudo foi, tu sabe disso, foi tudo muito rápido. Uhum. Eu era quarto reserva nos juniores, subo porque tem um lateral machucado, o Lúcio é vendido, e 10 dias depois eu sou escalado... Quer ver eu contar uma história? Vou voltar, vou refrescar a tua memória. 2006, final da Copa FGF, Grêmio e Ubra, um jogo que o Carlos Eduardo e o Everton detonam aquele jogo, fazem de tudo. E tu é tirado daquela final. O Revson joga na lateral esquerda no teu lugar. Verdade. E eu te encontro na arquibancada e tu tá espumando na arquibancada. Bah. Olha a lembrança que eu fiz. Isso é dezembro de 2006. Tu é tirado pelo Julinho Camargo daquela final. Acho que era o Julinho, né? Era o Julinho. É o Julinho? 2006 era o Julinho. Tu é tirado, tu faz aquela campanha e tu é tirado da final
e o Revson entra na lateral esquerda no teu lugar. Ainda te perguntei na arquibancada, tá machucado? Ele disse, não tô. Era pra estar jogando. Ah, verdade. Não estava jogando, não foi por opção do Júlio. Discordo, não é discordo. Tá, então... Nós tínhamos um grupinho que era um grupinho terrível, que era eu, Gabriel Valonga, lembra? Baiano, Gabriel Valonga, zagueiro. Né? Então, Juninho, atacante, 8-6. E nós era uma turminha pesada, assim, nós era pesado mesmo, cara, porque nós... O que eu falei até voltando isso, eu falei pro Francesco, o diretor da base hoje do Grêmio, um tempo atrás, eu e o Thomas fomos numa reunião com ele, e ele falou assim, cara, eu queria ter 10 picos aqui dentro. A colocação dele, tipo, mas não o Pico, o Gabriel, o Revson, o Aloysio, não os que me davam problema, mas que me resolviam dentro do campo. Porque foi uma colocação dele que foi legal, nós tava brincando, porque ele falou assim, cara, hoje a base não nos dá nenhum problema. A sub-20 e a sub-17 não concentram. Os meninos têm um nível que nós não tínhamos de profissionalismo muito grande. Isso eu super admiro. Mas ele falou uma colocação que dentro do campo a gente tem que estar ditando as coisas que eles têm que fazer, porque não era o que vocês faziam. Tá, mas o que vocês fizeram para ficar fora, então? Nós era uma turminha pesada. Nós já tomava uma aguinha com gás mais forte. Cara, o jogo no Olímpico, sábado de tarde, final, torcida assim, foi pro Olímpico. Sim. E daqui a pouco eu tô lá porque eu trabalhava no Grêmio, falei, aí o Pico do meu lado, eu disse, o que houve, né, cara? Mas é porque a gente não tinha um comportamento. Não era questão só de bebida, eu sempre falo isso, mas nosso comportamento não conduzia com o que o Julinho queria. Então o Julinho era muito rigoroso nisso. Então ele preferia ter um jogador que não fizesse bagunça naquele momento do que a gente que era bagunceiro, mas a gente resolvia dentro de campo. E a gente sempre respeitou isso. Inclusive, nessa época, a gente foi afastado. Ficou eu, Gabriel, Juninho, o Ivo. Ficamos afastados um mês treinando na caixa de areia só de raiva dele com a gente, porque nós éramos titular direto com ele. E isso eu tô falando que eu sou 88, isso era 85, 86, 87, do ano de nascido. Então era muita diferença. E o Julinho era um cara que nos ensinou muita coisa com esse entendimento, cara. Se vocês não conseguirem ser 1% profissional, vocês não vão jogar. E a gente teve que entrar na linha com ele, porque senão a gente não é pra Copa São Paulo. Aí no ano seguinte, tu tá no time do Mano, que vai pra final da Libertadores. Não. Aí, Depois? Eu subo isso na sequência. O Grêmio perde em 2000 no metade do ano, em 2007. Isso, em julho de 2007, que era mais cedo. O Grêmio perde a Libertadores, e aí, como eu, Léo, Itaqui, Felipe Mattioni, Aloysio, nós nem íamos para Eldorado, né? Eu sempre falo isso. A gente ficava muitas vezes treinando no Olímpico, porque o ônibus já ia lotado e não podia gente de pé. Então ele fazia um rodízio com os atletas para poder deixar todo mundo treinando. E no dia que nós fomos chamados para ir pro profissional, só estávamos nós ali, esses 5, se não me engano, 5, 6. Estávamos na academia e o seu Verade veio, nos pega e vocês vão lá no... Na época era o CT do RS, onde o Grêmio mandava muitos treinos, né? Que era a parceria que o Grêmio tinha com o Rodrigo Caetano, que levava a gente lá, e fomos fazer um coletivo. Como qualquer. Vão lá, vocês vão completar o grupo contra o time reserva e tivemos a felicidade de fazer um grande coletivo e todos ficaram no profissional. Agradece ao ônibus lotado, então, que foi... Não, exatamente. Eu falo isso, eu não sei se eu seria profissional naquele momento. Ainda tinha mais 2 anos de profissional, de juniores, né? Então, naquele momento, o homem olhou lá pra cima, são vocês os escolhidos e vai ser. E até no outro dia, quando nós fomos chamados pelo seu Verade no vestiário, o Julinho não ia deixar a gente subir. Porque ele falou, não são esses que estão na fila. Porque sempre tem aquela coisa, ó, quem tá na fila é fulano, Beltrano, Ciclano. Então eles vão subir. E aí o seu Verade não. Quem vai subir vai ser esses daqui, porque o Mano quer esses atletas aqui em cima agora. E ele, não, mas não. E o seu Verade falou assim, quem manda aqui é o profissional. Claro. E nós pegamos nossa chuteira sem entender nada. Nada mesmo. Entra no vestiário, o alemão que era o roupeiro, o Neri, que era o falecido Neri. Grande figura, Neri. Ele entra e fala assim, até aqui vocês estão agora. Vocês estão malucos, estão revolucionando o Grêmio. Vocês saíram lá de trás, lá do último vestiário, e já estão aqui, estão pulando a fila, alguma coisa vocês fizeram. Tipo, na época
Tinha essas gozações. Pô, vocês bateram um tamborzinho pra estar aqui, vocês claro. fizeram uma coisa a mais, cara. Não, mas foi. A gente fala que a gente foi predestinado pra estar ali naquele momento. Mas como diz o ditado, se não fosse esse lance de oportunidade, ia surgir outro, porque o que é do homem o bicho não come. Então, essa é a verdade. Vocês estavam ali no lugar certo, na hora certa. E quando o Profissa precisou... Mas até hoje, né? Todo mundo sabe, o Rafa mora no bairro, todo mundo fala. Eu sou o que tem menos qualidade, isso eu sempre falo. Dos meus irmãos, nós somos 6 homens, né? Então, o Daniel, o Vavá e o Júlio César eram pra ser os... Só que... Cara, o Vavá eu vi jogar. O Vavá eu vi jogar na várzea. O Vavá jogava muito. Mas não queriam. Aí que meu pai sempre falou. E eu concordo com ele, porque eu era um pouco mais... Não era disciplinado, mas eu sempre fui um cara que gostava de treinar. Sim. Eu tava ali, independente se eu jogasse na várzea, eu tinha que estar lá, eu tava lá. E eles não tinham esse tão compromisso quanto eu. O Daniel foi até profissional, mas não conseguiu, só ele e o homem sabe, né? Mas tinham muito mais qualidade do que eu, assim. Mas o meu querer, que eu sempre falo isso, sempre friso, o meu querer sempre foi maior do que eles. Muito maior. Então, quando eles falam, todo mundo no bairro, o Pico era o pior dele, não sei o que, eu falo, cara, concordo, mas no momento quem teve mais ambição fui eu do que eles. E meu pai sempre falou isso, que ele deu sempre a mesma instrução para todos. E meu pai levou o meu irmão mais velho, que é o Júlio César, levou o Daniel, levou eu e levou o Vavá como iguaizinhos. Todos os testes, todos... As idas no IPA, as idas no Beira-Rio, as idas no Olímpico. Meu pai sempre levou. E disso, quando eu chego num estágio ali de 14, e eu falo pra ele que eu não queria mais que ele me levasse. Que ele já me ensinou a pegar o ônibus, já me ensinou tudo, e eu só queria que ele fosse ver meus jogos. E isso foi um entendimento que ele fala que foi como é que eu posso falar assim? Ele já sabe tudo. Não, eu falei pra ele, não. Eu quero começar a entender isso aqui sozinho. Foi quando eu comecei a mudar meu chip, que eu digo tem que treinar mais, eu tenho que correr mais. Eu gostava de jogar 5, 6 peladas no dia. Então eu comecei a ter um entendimento diferente do que era o futebol naquele momento do que eles, né? Então, todos tiveram a mesma oportunidade. Todos jogaram no Inter, no Grêmio, a mesma oportunidade todos tiveram. Mas eu tive um pouco mais de ambição e esse querer mais do que eles. Isso que me fez tornar profissional, sabe? Jogar profissionalmente. Então... Não ser um atleta. Sim. Eu não fui um atleta, eu falo isso, sabe disso. Eu não fui um atleta porque eu não soube me cuidar fora de campo, eu não tinha essa preocupação com relação a peso, com relação ao horário de dormir, essas coisas eu não tinha. Eu tinha o jogador que eu entrava em campo, independente se eu tivesse com 100 quilos, ou 85, ou 70, e jogava. Esse era o Anderson que eu consegui tentar entender. Então, quando eu fui entender que eu tinha que ser um atleta, eu tinha 30 para 31. Sim. Tu tava onde já aí? Foi minha saída do Flamengo, se eu não me engano. Pode ser. Eu lembro, o primeiro contato que eu tive com o Anderson Pico, eu acho que foi, tu subisse em que ano mesmo? 2007. 2007. Foi por aí, 2007, 2008. Eu tinha o meu programa, coincidentemente, agora o meu programa de TV, de novo, está na Ubra TV. E naquela época tinha ali, a Ubra era no centro de Porto Alegre, ali naquele prédio da Voluntários, antigo prédio da Mesbla. E aí o Anderson foi participar do programa. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta, porque se falava muito isso na época, e eu quero saber se isso de alguma forma te prejudicou na comparação, que tu seria o novo Roger. Isso se falava muito naquele momento e eu até te questionei naquela oportunidade sobre isso. Tá? O que tu acha sobre isso? Isso teve alguma influência? Teve algum prejuízo? Essa história de tu ser o novo Roger? Acho que não, Jair, não teve, porque eu sempre me vi assim, eu sou o Anderson, eu não me comparo a ninguém. E quando teve essa situação de me compararem com o Roger, que vai ser um novo lateral, estilo Roger, parecido até fisionomia e tudo, desculpa. E eu sempre falei assim, cara, eu não quero ser igual a ninguém. E eu sempre falei, mas tu também é parecido com o Roberto Carlos. Cara, o Roberto Carlos é único, o Roger é único. Eu naquela época, eu tentava tirar alguma coisa porque eu não ouvi jogar, assim,
né? Eu via o finalzinho da carreira do Roger, mas eu pegava coisas interessantes até porque ele me deu muitos conselhos. Depois, em 2012, quando ele é meu auxiliar do Vanderlei, e ele sempre me falava nisso, cara, foca nisso, foca naquilo. Então, eu sempre pegava esses gatilhos dele, mas ao mesmo tempo não querendo, sabe? Porque o cara é novo, cara. O que esse cara velho quer falando aí? Desculpa. O que ele quer me dar exemplo? Não. A gente acaba fazendo isso, né? Então, quando eu fui comparado com o Roger, eu falava muito isso. O Mano Menezes, quando me sobe, fala assim: todo mundo fala aqui que tu é o estilo do Roger. Eu falo assim: não, pessoal. O Roger é o único, é um ídolo aqui dentro e eu vou tentar fazer a minha história aqui dentro. E ele fala assim: não, porque isso é positivo. Eu falava assim: não tô dizendo que não seja positivo, mas eu tenho uma característica diferente dele. Eu sou um cara muito mais pra frente, eu jogo muito mais pra frente, eu tenho um arremesso lateral que poucos têm no Brasil. Então eu quero ser conhecido por isso, por esses motivos de Anderson ser um jogador que bate bem na bola, que sobe bem, que pode ser falho na marcação, como eu fui criticado muitas vezes, que ainda por eu ser um cara muito pra frente, eu deixava muito buraco atrás. Então era difícil de tu tentar assimilar tudo isso, sabe? Então eu novo, 18 anos, 17 para 18, sem entender nada, profissional, da noite pro dia tá andando de ônibus, no outro dia tu tá de carro. As pessoas no Botânico, como eu falo do Botânico, tu era o Pico, agora tu é o Anderson Pico. Até tu assimilar tudo isso, eu lembro e falava assim, a mulher que a minha mãe trabalhava, ela falava: mas teu filho é jogador, por que tu não para de trabalhar? Meu pai foi funcionário 30 anos aqui do Correio do Povo, sabe? Então, para mais de 30 anos, eu acho. Então eu vinha com meu pai aqui embaixo, passo aqui, eu sempre falo, eu faço a curva com o carro hoje, eu vinha com meu pai, porque meu pai recebia aqui. Meu pai recebia 2 sacos de fichinha e o salário enrolado num envelope, cara. Então, a minha história que eu falo de vida diante disso é muito baseada no meu pai e na minha mãe. O meu querer de tirar eles daquilo ali foi porque eu não tive estudos. Não é que eu não tive estudos, eu tenho o 1º grau incompleto, eu sempre falo isso. Mas o meu querer era de tirar meu pai e minha mãe daquela situação, de dar uma casa para eles, e eu tô feliz da vida. Se eu conseguir fazer isso no futebol como eu pensava lá atrás, cara, eu tô realizado. Se eu tiver que trabalhar de novo e independente do trabalho, eu vou trabalhar. Não é menosprezo para ninguém tu deixar de trabalhar. As pessoas sempre julgam isso. Porque jogador tem que ter bilionário, tem que ter carrão, tem que ter isso. Não, cara, tem que viver bem. Se hoje eu tenho saúde e tudo, é porque a vida me proporcionou isso. Se eu não conseguir muito mais além do futebol, eu tô super feliz. Mas deu conforto pros teus pais. Graças a Deus, porque foi eles que me geraram. Eu sempre falo isso, sabe? Meu pai e minha mãe têm uma baita de uma casa, vivem super bem. Inclusive, cuido da minha cachorra, sabe? Então, eu dei uma cachorra pra eles, que não tem mais ninguém. Meus irmãos todos saíram. Sabe? E isso que eu falo pra todo mundo. O cara valoriza seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe, porque isso é bíblico, né? Então, eu sempre tive isso na minha vida. Se eu não tivesse... o Anderson... Todo mundo fala, a gente jogou a carreira fora. Não joguei nada fora, cara. Eu fui até onde Deus me proporcionou e meu limite de saúde mental, física. Hoje eu tenho 3 cirurgias no joelho. Ninguém sabe disso, eu não tenho mais menisco. Hoje, se eu jogar uma pelada, meu joelho incha. Eu daqui... O doutor Mário, que é lá de Vernópolis, que é meu doutor, ele sabe, daqui 5 anos eu tenho que botar uma prótese no joelho. Doutor Mário Filho. Meu irmão também, há muitos anos eu conheci, ele não tinha nem entrado na faculdade ainda. Entendeu? Eu tenho que botar e as pessoas, mas aí tu tinha futebol, hoje tu tá magro, tu tá isso, cara, não. Tudo tem seu tempo, eu sempre falo isso na vida, tudo tem seu tempo. Mas tu poderia ir mais. De repente poderia. Não sei se eu, pelas minhas loucuras da minha vida, eu posso dizer, não sei se eu estaria vivo. Tá, mas nessas loucuras da tua vida, na época de jogador, ganhando um salário bom, muita gente se aproximou. Bicho. Muita gente se aproximou. E te ajudou a fazer essas loucuras da tua vida. Recentemente, no meio da questão da enchente, a gente conversou aqui na Guaíba, porque tu trabalhou num dos postos, né, que estava ajudando muita gente. Com novos amigos, eu acho. Com pessoas diferentes daquelas que eram os teus amigos
que se aproximaram de ti naquela época das tuas loucuras na época do futebol. Isso mudou também? As relações mudaram? Bastante. Todos os amigos que eu tinha... Eu posso dizer que eu tenho um amigo diante de tudo isso, que é o Guilherme, que é meu compadre, que é o padrinho do Gabriel, meu filho, né? Que a gente, por mais que a gente fale pouco, mas quando a gente se vê é loucura, porque foi um dos meus parceiros. Ele dirigia pra mim, comprava as coisas e ficava com o meu carro, cuidava das minhas coisas. Não sei meus irmãos, é uma coisa à parte. Então, dessas andanças do futebol, cara, nossa, é um amigo falso. Eu falo que são falsos amigos, sabe? Usufruíram do momento e eu não digo que estão errados. Porque isso acontece de todo mundo hoje diante do futebol. Hoje, como a gente vê, tem pessoas que conseguem lidar bem com isso e outras não. E como tu falasse, eu fiquei hoje no Itu Sabará, ali no bairro Itu Sabará. Eu faço parte da direção ali, onde eu tenho negócio também, né? Nós ficamos ali 38 dias como posto de arrecadação para pessoas, vindo com caminhão de São Paulo, nós descarregando 3 horas da manhã. E servindo almoço todos os dias. O Roberto, que é o da Gran Assado, teve a iniciativa junto com o Léo, que é um dos advogados lá do clube, dessa situação, cara, era mais ou menos 4.000 ou 4.800 marmitas por dia. Das 9 da manhã às 10 horas da noite. A gente ficava no salão lá do Itu Sabará, do Jardim Sabará, né? Então a gente... E como tu falaste, eu não tive. Dos meus amigos lá atrás, ninguém me ligou perguntando, porque eu postava todos os dias, repostava da minha esposa, dos meus amigos, dos caras que estavam junto com a gente. Nenhum perguntou, precisa de ajuda aí. Precisa de braçal aí, nós temos que descarregar um caminhão. Chegava um caminhão com 10, 20 pallets de água. E os caras, vamos pegar. E ninguém perguntou se estava tudo bem, se precisava de uma ajuda, se vocês querem entender alguma coisa, como é que a gente faz. Teve 2 amigos meus jogaram comigo, em clubes pequenos, cara, que estão lá em Portugal. Os caras me fizeram pix, cara. Vou te mandar 100 euros aí pra tu ir no mercado. Eu, pode deixar. Me mandaram, cada um mandou 100 euros, fui no mercado, tirei foto, postei, comprei tanto de açúcar, comprei isso aqui que precisava. E os caras repostaram dizendo que, cara, a melhor coisa que a gente fez durante toda a nossa carreira, estamos aqui e tal, sabe? Então, quando eu falo isso, Rafa, até eu brinco lá com o pessoal, porque apareceu na TV, apareceu lá o goleiro do Inter agora, o Rocher, apareceu o Fabrício, o Léo, que é preparador de... Mas quem teve de frente mesmo com a gente foi o Fabrício, cara. Se eu posso te falar, o goleiro reserva do Inter hoje, cara, ninguém conhecia ele aqui. E assim tinha sido a contratação dele, ele tava lá das... Sim, ele não tinha tido tempo de se apresentar, nada, né? e longe da esposa, longe de todo mundo. E o cara tava ali com a gente, cara, das 9h30, 10 horas da manhã, às 11 horas da noite pra voltar pro hotel pra dormir, treinar um pouco a parte que não tinha campo, não tinha nada. Eles estavam treinando num ginásio pra manter a forma. E depois eles estavam lá na pegada com a gente, cara. E quando os caras, o Fabrício, o Rocher apareceu. Não, cara, foi super legal, ficou um dia com nós, mas quem tava de frente mesmo foi o Fabrício, cara. Que cara, e o Léo, né? Perdão, que tá de aniversário, fez aniversário hoje. Espetacular, cara. Os caras, humildade por estar num clube igual o Inter, hoje a grandeza que é, são pessoas muito, muito do bem. Falando em clube, quantos clubes foram? Ao todo, se eu não me engano, 16. 16. Acho que 16, se eu não me engano. Exterior foi Ucrânia e Hungria. Ucrânia e Hungria. Na Ucrânia, Metalística, Metal e Dnipro. E na Hungria, o Kisvarda. Fora o Grêmio, qual o que te marcou mais? Ou que tu tenha gostado mais de atuar? Cara, o Flamengo foi um negócio de êxtase, né? Não tinha noção do que eu vivi. Essa foi a verdade dentro do Flamengo. Por quê? E esse processo da tua ida pro Flamengo, ele é bem curioso, né? Porque era o momento em que tu pediu ajuda. Vamos dizer assim. Foi bem assim. Foi bem assim, porque uma época eu saio da Chapecoense em 2013. Desculpa. Eu saio da Chapecoense, volto pra cá, recebo uma ligação do Novo Hamburgo pra jogar gauchão, com um salário bem baixo também, mas lógico que pra se manter e viver muito bom. E faço gauchão, né, um gauchão mediano, assim. E aí
começa aquele desespero do boleiro, né? Sabe? Pô, o cara quer sair do Grêmio, salário bom, vai lá. E eu meio perdido nisso tudo, sabe? Sem entender se eu vou conseguir um clube de grande nível, se eu vou voltar pra Série A, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. E no meio disso tudo, hoje que é a mãe dos meus 2 filhos, né? Está grávida do Gabriel e eu sem entender nada. E ela me pergunta, aí agora, não sei o que, cara, não sei. Essa pergunta eu não sei te responder. E vamos ver o que vai acontecer. Aí começou a surgir Série C, na época, alguns clubes, mas nada de salário bom, aquela coisa toda. E passa um final de semana, eu continuo treinando, fazendo meus treinamentos, tal. E nesse período, num domingo assim, eu vejo um jogo. Boto na TV, me sento sozinho na sala. Meu filho chega, o Pedro, e... Ô pai, tu não vai voltar? Pequenina, tipo assim, vai jogar? Eu falei, não. E aí eu boto na Globo, Chapecoense e Flamengo. E bem na hora, intervalo do jogo, vai entrar no intervalo. E eu olho o Vitor Rodrigues e conversando com o Vanderlei. Aí eu olho pro meu pequeno, me olho, eu falei assim, o que o Vitinho tá fazendo no Flamengo? Já pego meu telefone, pá, abro, Vitor Rodrigues. Que tinha sido assessor de imprensa do futebol do Grêmio. Né? Sheng, né? E que estava lá no Flamengo. E eu pego e mando um WhatsApp dele. E aí, Sheng, como é que tu tá? E esqueço. Vejo o jogo, vejo todo o jogo. De noite, meu telefone, eu olho visualização, só mete um joinha. E eu já fui longe, né? Será que eu vou jogar no Flamengo? Será que eu vou... Mas eu tô 10 quilos acima do peso, cara. Deixa quieto. No outro dia ele me bota um bom dia. E aí, Sheng, não sei o que, daquele jeitão dele, o que tá fazendo? Eu falei assim, cara, tô em Porto Alegre treinando. Aí ele, posso te ligar? Eu falei, pode. Aí ele me liga e... Pim. Meu, tu me serve no Flamengo. Aí eu falei assim, como assim, cara? Não, tu me serve, tu é o lateral que eu preciso aqui agora. Eu sei que o homem te ama e vai dar tudo certo. E aí ele fala assim no final, tu tem coragem? A gente sempre chama de coragem. E eu... não sei. 10 quilos acima do peso. O homem, o Luxemburgo, que tu tinha trabalhado aqui no Grêmio. E aí eu pego e, sabe... Como é que o Luxemburgo dizia? Era que tu tinha... Cupim nas costas. Tinha que tirar o cupim nas costas. E nessa daí, isso numa segunda. Terça-feira, ele me liga de novo. Já bolei o negócio. Tu tem coragem? Larga tudo aí, pega um avião e vem pra cá. E eu peguei assim, cara, eu tenho coragem, mas como é que eu vou largar aqui tudo isso aqui, cara? No caso, na época, né, tava grávida minha ex-mulher, e com um pequeno, como é que eu vou largar tudo isso aqui? Tem casa pra pagar, tem um monte de coisa, cara. Aí ele, jogador sem coragem não joga futebol. Eu falei, beleza. Fiquei com aquilo ali na minha mente, não falei nada pra ninguém. Final do dia eu chamo ela e falo, olha só, vamos lá no teu pai lá. Aí eu fui lá na casa do meu sogro e, cara, assim, abre aí o computador. Ele, o que tu quer, negrão? Falei, tira uma passagem pra mim agora. Compra aí agora, por favor. Não, agora, cara. Não, tá. Por quê, cara? Eu vou jogar no Flamengo. Ele. Verdade. Ele ri assim e eu falo assim, tá, eu falo o seguinte. Eu vou pro Rio, ninguém sabe, só sabe vocês, meus compadres, tal. E vou contar pro meu pai, porque meu pai... Eu não posso contar pra minha mãe, que a minha mãe é bocuda, minha mãe fala tudo. E o negócio era sigilo total. Sim. E nesse período ele, comprei a passagem, e agora eu falei assim, eu tomar conta de volta da sua filha e eu tô indo viajar. Se der qualquer coisa, vocês me ligam, eu tô lá. Peguei o voo no outro dia de manhã, sem ninguém saber. Chego no Rio, o Vitor, aquela coisa toda, me pega no hotel, contestar, é muito longo e tal. E o Vitor fala assim pra mim, amanhã nós vamos bolar uma mensagem, vamos mandar pra ele. E quando eu chegar lá, dá tudo certo. Eu vou chegar no CT, já vou dar uma batidinha nele, já vou organizar pra ver se vai dar tudo certo. O Vitor vai, pega meu celular, vê se tá boa. Agora faz o seguinte, tira esses pontos e vírgula aí que tu não sabe botar essas porcarias. Foi bem assim. E agora bota mais umas coisas do teu jeito.
Aí escrevi uma mensagem, eu tô aqui no Rio, tô aqui na casa do Vitinho, tal. E envio, ele falou assim, tá, agora é comigo. Vitor foi pro treino, Vitor chegou no treino, deu uma batida nele. Ah, mas esse neguinho vai me fuder, não sei o que. E o Vitor, não, deixa comigo, vou bolar outra coisa. E o Vitor, tudo quem armou tudo, a minha ida pro Flamengo foi Vitor Rodrigues. No outro dia já me apresento pro Pavanelli, que era fisiologista, às 6:30 da manhã, na casa dele, que ele tinha um estúdio pro pessoal ele sempre trabalhou com os caras do jiu-jitsu lá, aquela loucura toda, enfim. E faz isso. Chega o Pavanelli, a casa do Pavanelli, portão, e chega o Melo, que era o preparador físico do Flamengo, que fala assim pra mim, ó, seguinte, já vai. Leva ele pra balança lá, leva ele pra biopedância, nós vamos fazer ele agora aqui, vamos ver o que é isso, neguinho vai nos ajudar. Eu subo 30 segundos, o Melo olha pra balança, e aí, Pava, tá, 25, 30, fechou? Tá, fechou, tchau pra vocês, bom dia, nós encontramos lá no Ninho. Saiu. Fica aí o Vitor e o Pavanelli me olha assim, uns 8, né? Aí eu falei assim, 8 Aí ele, tá, então você tá achando o 8 ruim, então vamos pra 12. E eu, tá, vamos pra 12. Vamos pra mais. Aí depois eu posso até comer uma boinha um pouquinho mais, né? Eu vou ficar num... Cara, em 40 dias eu perdi 12 a 13 quilos. Mas aí também tu tava no hotel 5 estrelas e coisa lá, né? 5 estrelas. Tava na casa do Vitor Rodrigues com o Bebeto, Bebetinho, pô, quem mais? O Dudu, que é aqui de Porto Alegre, que agora tá lá no México, cara. Vivi com esses caras assim, uns 40 dias, não, pra mais de 40 dias, assim, maravilhosos, cara. Os caras me receberam de uma... E 40 dias o Vanderlei o Flamengo joga com América de Natal, em casa. No outro dia eu sou apresentado. O Flamengo ganha em casa, classifica na Copa do Brasil. E eu sou apresentado, sem ninguém saber. A única pessoa que sabia no Flamengo era o Bandeira de Melo, que é o presidente. Nem diretor de futebol, nem nada. Só o Bandeira sabia. Que foi, aliás, fazendo só um parênteses, o presidente que ajeitou o Flamengo, e se o Flamengo é hoje o que é, graças ao Bandeira de Melo. Ele é sensacional. Então explica pra nós, porque tu jogou num Olímpico lotado, mas tu jogou no Maracanã lotado a favor do Flamengo. Como é que é isso? Perna pesa ou não? Pô, cara. Muito. É? Muito. É muito diferente, tipo... Tu jogar contra é beleza, uma coisa, mas quando tu jogar a favor... Torcedor lotado, acho que eu peguei 50 e poucas mil pessoas, cara. E no jogo que eu achei que não ia jogar tão bem, porque eu tava tão nervoso, que passa um filme na tua cabeça, eu sou eleito melhor em campo, cara. Tipo... E tu para assim, cara... Eu joguei contra os caras, mas não era tudo isso. Eu jogo a favor. Tu tá sendo ovacionado pelo Maracanã e pela maior torcida do Brasil, cara. Então, tu entra numa paranoia que tu não tem o que explicar mais. Tu não sabe nem como dar entrevista, de como que tu vai chegar em casa. Teu vizinho vai te cumprimentar, os filhos vão... Cara, era muito loucura. Mas, um parênteses, eu sou... Não digo que... O Flamengo é muito bom, muito grande. Foi muito boa aquela minha passagem, mas... Igual o Grêmio não existe, igual a torcida do Grêmio não existe. Fanatismo como era antigamente no Olímpico, isso aí não tem o que descrever assim. Nós temos 6 minutos ainda, Rogério, tá? Passa muito rápido o tempo. É, impressionante. Então eu só queria que tu contasse a história, como é que tu expulsasse o Vanderlei Luxemburgo. Ou pelo menos fosse, segundo ele, responsável pela expulsão dele de campo. Ou do banco de reservas. Ele fala desse Grenal que eu sou o responsável. Ele disse que entrou porque ele sabia que eu ia dar em alguém. E ele me pega pelo colarinho da camisa. E ele é expulso. E, tipo, nós estávamos bem no jogo. Nós podíamos ganhar aquele Grenal. E ele é expulso e dá 5 minutos depois ele me tira. E aí eu tô no banco de reserva com o Jasper, um pessoal que... E aí os caras, meu nome desce fechar que ele tá atrás de ti. Ele vai te matar, cara. Eu falei assim, cara, eu tenho que rezar pra cair no doping. E é verdade, cara, eu falei assim, eu tenho que cair no doping. Bah, graças a Deus eu caí no doping. E aí eu tinha que fechar dos juniores pra ir pro doping. E eu tô no doping e eu sou o último a urinar, né, cara? Nessa daí o Jasper vem, os caras do Índio, os caras do Índio já foram embora. E ele, tá, pode voltar pro vestiário que ele já foi embora.
E aí eu tô no meu lugar, tirando o resto da minha roupa. E aí meu filho tá comigo. E eu tô vendo uma sombra vindo assim. E quando eu vejo aquela sombra, eu só falo assim... Pô. E eu só vejo aquela mão vindo assim. Pau, na minha cabeça. Ah, seu vigarista. Tu viu o que a gente armou? Eu falei, como assim, professor? Mas nós vamos estar em todas as matérias, fica tranquilo. Pior de tudo. Ele sempre foi um cara muito carinhoso com a gente. Ele, levanta aí, vou te dar um beijo, vai pra casa, descansa, temos o último jogo, não vai beber muito, te cuida, vai, curte tua família e tal. Eu falo assim, tá, amanhã tu vai ver. Nós vamos estar bombando em todos. Não deu outra. Essa foto tem até hoje, não, aí, que roda. Tem. Eu ainda posto essa foto. Puxando pelo colarinho. Eu posto essa foto porque essa foto, eu sempre falo, é uma pessoa que eu tenho admiração e um carinho enorme. enorme. E ele curte, né? Tanto que depois, lá essa história que tu já contaste do Flamengo, vocês foram se reencontrar no Flamengo. Exatamente. Tá terminando o tempo. Ô, Pico, como é que é o ex-jogador que agora olha o Pedrinho, capitão lá do Sub-15 do São José? Como é que é a sensação agora tá do outro lado? Cara, é ruim, né, cara? Porque eu tenho que ter os dois olhares hoje, como pai e como entrando para um outro sistema que é a gente, né? A gente tem tô com uma empresa na Marimon, que é uma das empresas que a gente trabalha. Então, é difícil, cara. Eu tento me segurar ao máximo para não exceder algumas coisas, então ele tem um entendimento. Então eu tento fazer com que isso não seja tão pesado para ele como atleta hoje, de uma maneira bem sadia para ele conseguir alcançar seus objetivos. Mas a posição é a mesma? Não, ele é volante. Mas é bruto. Tá, e o teu pai que levou a ti e os teus irmãos, ele vendo o Pedrinho fazer isso? Cara, ele fica muito feliz. Ele acompanha? Quando é que meu pai hoje não tem visão de um olho, ele ficou cego por causa da diabetes, então para ele ir para um estádio, ele não gosta muito de barulho, ele já tá uma pessoa mais... Mas ele fica feliz, ele sabe, ele instrui. Quando meu filho, eles vão lá pra casa dos meus pais, ele senta com ele, conversa, teu pai é assim, mostra lá 200 álbuns que ele tinha de fotos minhas, então é uma coisa muito, muito legal, porque ele tenta transmitir o que ele passou para nós, pros meus filhos hoje. Muito legal. Rogério? Olha, foi um programa maravilhoso, eu tenho certeza de que os nossos ouvintes, os internautas também gostaram muito, né? Porque o Anderson Pico, ele teve sucesso, não tenha dúvida a respeito disso, né? E tu marcaste, inclusive, justamente por essa tua maneira de ser. Não importa, né, quem diga, como diga, né? Mas tu marcaste dentro do futebol. Então, parabéns pela tua trajetória, amigo. Obrigado mais uma vez, eu fico muito feliz de escutar isso de ti. Uma pessoa que eu sempre admirei de muitos anos, então... Até escutando com meu pai, às vezes eu não gosto de escutar rádio, mas quando ele tá ouvindo, ele começa com as coisas dele, mas... A gente fica feliz, sabe? Quando a gente recebe um elogio de pessoas que nos viram jogar e viram o nosso crescimento e sabem o ser humano que a gente é. Então isso é muito importante agora pro meu crescimento do outro lado. Então, cada vez mais é só agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade. Eu não preciso te dizer a minha alegria de estar sempre contigo, né? É maluco. Isso aí é... Mas aí eu tô te devendo, né? Porque tu tem teu outro business, né? Então... Exatamente. Agora eu só quero saber o seguinte... No samba sai alguma coisa? Não, ele não viu ainda. No rock sai. É isso que ele tá me devendo. No rock sai. Mas naquela época saía já alguma coisa do samba, não? Não, eu não entrava, eu ficava olhando de longe. O que ele me manda de vídeo. Eu mando as coisas pra ele, vai lá me ver tocar, vai lá, mas não vai, não tem jeito. Mas obrigado, eu acho que ele não entrava porque no samba ele não arriscava, o negócio dele já era é mais pesado, né? Vai ficando por aqui o nosso Posse de Bola, essa edição que conversou com o Anderson Pico. Na semana que vem eu imagino que Paulo Nunes já esteja de volta, Rogério. Não pode ter muita folga também, né? Também não dá. Até porque a concorrência é grande. É grande, né? Então eu agradeço também pela possibilidade de estar aqui batendo esse papo com o Rogério Amaral e também ao lado do Anderson Pico, com a produção do Carlos Eduardo Torres. Muito obrigado, bom restante de domingo a todos e sigo aí com a programação da Rádio Guaíba.